Romanos capítulo 3, a partir do verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Para quê? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É muito interessante que a Bíblia nos fala que Deus, através dessa obra de Jesus que falamos no vídeo anterior, ele demonstra a sua justiça. E ao fazer isso, ele mostra que ele é justo e que ele é justificador. Por que ele mostra que ele é justo no sacrifício de Jesus Cristo? Porque ele disse que o homem provaria da morte. E nós já aprendemos que o homem não prova da morte plenamente. Jesus, na cruz do Calvário, recebe essa condenação que é do homem, mas ele pode resgatar através do seu sangue. E por que ele é justo? Porque o homem recebeu, enfim, a sua penalidade, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Quem viver pelo pecado vai morrer. Quando o homem, Jesus Cristo, se apresenta e se dá na cruz do Calvário, Deus está mostrando a sua justiça. O homem está provando da morte. Agora, como Jesus não provou o pecado, não conheceu o pecado, o seu sangue é justificador na minha vida e na sua vida. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, verso 21. O que diz, irmão? O nosso texto é tão importante do que nós estamos conversando. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso indica que, primeiro, a penalidade, Deus se mostra justo. O homem recebe a sua condenação em Cristo Jesus. Mas através do sangue, através da ressurreição de Jesus Cristo, o homem agora é diante de Deus justiça em Jesus Cristo. O homem é justificado da sua condenação. Por que Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação? Exatamente, irmãos, porque a condenação já veio sobre Cristo Jesus. E aquele que recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, morre com Jesus Cristo, mas ressuscita para essa nova vida de justificado sem nenhuma condenação. Só por essa fala, vocês reparam uma coisa? Há uma associação na Bíblia entre justificação, justiça e ressurreição. Romanos capítulo 4, verso 25, nos mostra isso. Olha que interessante. Romanos 4, 25. O qual, falando de Jesus, lógico, né? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por nossos pecados foi entregue. O entregue fala do quê? Da morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 6 nos mostra isso também. Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Olha o verso 6. Pula o verso só para a gente ganhar tempo. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você e eu somos batizados nas águas
nós mergulhamos com Jesus na sua morte. Mas quando nós levantamos, o simbolismo é que nós ressuscitamos também com Jesus Cristo. Isso indica o quê, Drummond? Que a nossa obra de justificação, de redenção, não está associada apenas à morte de Jesus na cruz. Nós já estamos vendo o papel da morte de Jesus na cruz, mas a ressurreição também se associa com a nossa justificação, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Em primeiríssimo lugar, irmãos, ele ressuscita dos mortos, aparece aos discípulos. João capítulo 20 nos conta isso. E ele aparece aos discípulos e fala assim: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus assopra sobre os discípulos em João capítulo 20, quando ele aparece ressuscitado. Ele não soprou no primeiro ano de ministério, nem no segundo, nem quando ele curou e ressuscitou pessoas, ele soprou em alguém. Ele só sopra depois de ressuscitado. O que Jesus está compartilhando, o sopro na Bíblia fala de vida. Lembram de Adão e Eva? Lembram de Adão quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou, ou seja, deu vida ao homem? O sopro fala de vida. Ali, Jesus está dando a vida, e essa vida, irmãos, é a vida abundante de Deus. O novo nascimento, a vida que nós recebemos é uma vida de justificado, daquele que na condenação morreu, mas na ressurreição trouxe vida. O homem tem a sua vida compartilhada pelo próprio Salvador, mas Jesus, ele vai até os céus. E quando ele vai até os céus, ele vai até o verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8 fala que Jesus não adentrou em um tabernáculo feito pelas mãos dos homens, mas no verdadeiro tabernáculo. Qual é o verdadeiro tabernáculo, Drummond, do céu? Os céus. O tabernáculo de Moisés era só sombra do verdadeiro tabernáculo nos céus. E o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos, onde o Pai está assentado. E aonde ele se assentou? No verdadeiro propiciatório, que não é mais a tampa de ouro entre dois seres angelicais, é o trono à direita de Deus Pai. O escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da misericórdia, ao trono da graça, para recebermos misericórdia e socorro no tempo oportuno. O nosso Jesus leva o seu sangue para o verdadeiro propiciatório. O nosso Jesus, irmãos, ressuscitou. E é porque ele ressuscitou e foi para o Pai que eu e você podemos dizer que fomos justificados. Por quê? Porque toda figura jurídica, irmãos, que envolve a obra de Jesus, ela está presente dentro da Bíblia. Por exemplo, o Pai é indicado como o juiz, né? A Bíblia fala de Deus como o justo juiz. Agora, o advogado, a Bíblia nos remonta, 1 João, capítulo 2, verso 1, que nós temos um advogado junto ao Pai. Interessante que a palavra advogado ali é a palavra paracletos. Ou seja, aquele que representa, aquele que está ao lado. É a mesmíssima palavra, irmãos, para o Espírito Santo que foi enviado para nós como paracletos. Jesus é o paracletos enviado ao Pai para nos representar diante do Pai, do justo juiz. O Espírito Santo é enviado para representar a vontade do Pai junto a cada um de nós. Agora, na figura jurídica tem o réu, que somos nós. Tem o juiz, tem o advogado, mas também tem o promotor, tem o acusador. O diabo é esse acusador. Mas o advogado que eu e você temos, ele está hoje, de acordo com as Escrituras, diante do Pai, diante do próprio Deus. E esse advogado nos representa. Quais são as provas, Drummond, da nossa absolvição? Não estão presentes no réu, mas no próprio advogado. Ele deu a sua vida para nos livrar de toda a condenação eterna. No julgamento, quem teve Jesus como Senhor na terra, terá Jesus como advogado no céu. Quando estivermos diante do trono, o dia do juízo, o dia do, aquele grande dia que estaremos diante dele. Irmãos, quem é o nosso advogado junto ao juiz? É o próprio Jesus Cristo.
Agora, por favor, me entenda. Só terá Jesus como advogado no céu quem tiver Jesus como Senhor na terra. Só terá Jesus como advogado no céu quem tiver Jesus como Senhor na terra. Quem não tiver Jesus como Senhor na terra, não terá Ele como advogado no céu. E o que vai ter que apresentar são obras. E nós sabemos que as obras não salvam ninguém. Na verdade, as obras e mais obras acabam nos acusando, nos mostrando que somos dignos de condenação perpétua. Isso nos mostra, irmãos, que a ida de Jesus ao Pai, ele não vai simplesmente para tomar água de coco e ser adorado pelos anjos. Embora eu acho que você concorde comigo que ele poderia ir e ficar lá sendo adorado por anjos, tomando água de coco e não fazendo mais nada, porque ele já fez tudo por nós na cruz. Mas a Bíblia não diz que ele vai para o Pai e fica sem fazer nada. Ele vai para o Pai e uma das primeiras funções que a gente já está vendo aqui é que ele vai para o Pai como um advogado. Essa advocacia que Jesus faz, você repara que claramente há o papel no advogado de intercessor. Romanos capítulo 8, eu acho muito forte esse texto, porque Romanos 8 fala assim, Romanos 8, verso de número 33. Quem intentará acusação, olha só as expressões, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A palavra intercessão, gente, é encontrar, no grego a ideia de intercessão é encontrar com alguém para falar a respeito de uma outra pessoa. Geralmente em benefício dessa outra pessoa, né? Vamos imaginar que uma pessoa tenha um problema e eu vou ali interceder por ela. Então eu vou falar com uma pessoa a respeito da outra. É exatamente o que um advogado faz, não é isso? O réu está ali, mas para interceder junto ao juiz, junto ao tribunal do júri, né? Para interceder junto a ele está o advogado. Jesus encontra com o Pai para falar ao nosso respeito. Ele não foi para o céu para ficar de boca fechada, ele vai para o céu, irmãos, para interceder ao nosso respeito. Interessante que Jesus é chamado na Bíblia de intercessor, Jesus é chamado na Bíblia de advogado, mas a Bíblia também diz em Hebreus 3:1 que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ora, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, trazendo o sangue do sacrifício, mas também ele trazia um incenso. E Durão, por que ele trazia um incenso? Porque o incenso, irmãos, é símbolo de oração, é símbolo de adoração. Uma pessoa que está com o incenso, ela está adorando, ela está invocando ao Senhor. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele trazia o incenso, o clamor do povo, a adoração do povo a Deus. Irmão, oração e adoração é a confissão do povo. Então, o sumo sacerdote trazia o sangue de um animal para que o povo fosse perdoado e trazia a confissão do povo diante de Deus no Santo dos Santos. Jesus, diz a Bíblia, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Uau! Quando você diz que Jesus é o seu Senhor e Salvador na terra, Jesus confessa o nosso nome diante dos céus. Por isso que a Bíblia diz que se alguém se envergonhar do Senhor na terra, ele também se envergonhará no céu. Mas se a pessoa confessar, Jesus também o confessará diante do Pai. A Bíblia diz que se nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Ou seja, quando eu oro no nome de Jesus na terra, uma intercessão maravilhosa está sendo liberada, ligada nos céus. Jesus Cristo de Nazaré está pedindo ao Pai ao nosso respeito. Nós não somos abençoados porque fazemos lindas orações. Nós somos abençoados porque o sumo sacerdote falou com o Pai ao nosso respeito.
Nós confessamos e adoramos porque Ele é o sumo sacerdote que apresenta a nossa confissão diante do Pai. Mas o Pai só atende por causa de quem está fazendo a oração. Porque Ele é o mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens. Entre a condição humana e o Pai. Jesus apresenta as nossas necessidades ao Pai. Ele é o nosso advogado, sumo sacerdote e intercessor. Jesus ressuscitou e é por isso que eu e você podemos dizer que somos justificados, porque o nosso advogado nos justifica diante do Pai. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem justifica. Quem vai condenar, quem vai acusar você? Se Jesus Cristo é aquele que está perdoando você. A gente continua no próximo vídeo.